Salmo 73. Este Salmo 73, e o título da palavra é Quando a Presença Restaura a Visão. Quando a gente está na presença de Deus, a gente enxerga o que a gente tem que fazer. Se durante a mensagem, por um acaso, você se sentir de vir pegar um desses envelopes, você vem pegar aqui, porque talvez Deus fale ao teu coração, porque Ele pediu para eu fazer, então alguma coisa tem nesses 5 envelopes na tua disposição em começar a dar. Tem muitos aqui que não dizimam. Conheço você, conheço a igreja que eu tenho, né? Então eu oro pelos dizimistas. E por eu orar pelos dizimistas, eu sei que tem muitos aqui que estão retendo a bênção do Senhor, e o Senhor mandou eu liberar para essas 5 pessoas. Mas quando a presença restaura a visão. Você pode repetir comigo o título dessa mensagem? Quando a presença restaura a visão. Qual que é o título da mensagem? Quando a presença restaura a visão. Salmo 73 foi escrito por Asaf. Quem foi Asaf? Você pode abrir a tua Bíblia no Salmo 73, que nós vamos lê-lo praticamente todos os versículos. Salmo 73 foi escrito por um levita. O que é levita? Ele era da tribo de? Fala assim, um levita é da tribo de Levi. E essa tribo, ela é tão especial, por quê? Quando construíram o bezerro de ouro, quando Moisés estava no monte, a única tribo que não quis contribuir com o bezerro de ouro foi exatamente a tribo de Levi. E por este motivo, a tribo de Levi foi escolhida a cuidar das coisas do Senhor. E Asaf fazia parte desta tribo e já estava habituado em cuidar das coisas do Senhor. E além dele fazer parte da tribo de Levi, a tribo de Levi é o que limpava, é o que coordenava, é o que ajudava no sacrifício e é o que aqui também ministrava. E Asaf, ele era um ministro de adoração. Ele era um homem que ele levava o povo na adoração. Era um homem que estava acostumado a estar na presença de Deus. Asaf não era qualquer um da tribo de Levi. Tem um texto em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 4 e 5, e você pode colocar para mim aí, que diz que Davi, quando ele trouxe a arca, e tem todo aquele episódio dele trazendo a arca de volta para Jerusalém, Davi ele chega com a arca em Jerusalém, ele monta uma tenda, e ali na tenda, ele então chama os levitas para celebrar ao Senhor, louvar e exaltar o Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe. Asaf era o líder da adoração. Fala comigo, Asaf era o líder. É importante. Por que é tão importante eu falar um pouquinho? Porque nós vamos falar de um homem hoje, você tem que saber quem ele era. Ele não era qualquer um, ele tinha uma patente elevada, ele estava acostumado a estar na presença, ele estava acostumado a estar ministrando. Nos dias de hoje, ele estava acostumado a pegar o microfone e fazer o que a Larissa faz. Ele estava acostumado a pegar o microfone como o Cleiton faz, e pular e conduzir você na adoração. Não é qualquer um que está sentado aí e frequenta a igreja, não. Ele estava acostumado a estar na presença de Deus, ele sentia a presença de Deus, ele sabia quem ele era e qual era o chamado dele vindo diretamente de Deus. É exatamente nessa perspectiva que nós vamos ler este salmo, e muitas vezes dentro desse salmo você vai se enxergar Asaf com toda essa intimidade com Deus. Você sabe o que a arca representava ali? A presença de Deus. E Asaf diz que ele conduziu o povo na presença de Deus. Mas Asaf era um homem, e por ser um homem também ele passou por provações. Ele também tinha as mesmas dificuldades que eu e você. As dificuldades que você está enfrentando, talvez hoje Deus trabalhe dentro de você como trabalhou dentro de Asaf.
Talvez o diagnóstico que você recebeu do teu médico que você está recusando, talvez você não deva recusar. Talvez você deva aceitar, não, eu estou nessa situação que o médico me diagnosticou. Mas quando eu entrar na presença de Deus, Ele vai restaurar a minha visão e vai mostrar para mim quem eu verdadeiramente sou na presença dEle. Eu sou curado por Jesus. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Isso te conduz a uma saúde espiritual, a uma força emocional, para você sair do buraco que você está. É isso que o Senhor vai falar conosco esta noite. Porque se estamos num país como é o nosso, onde a maioria da população, mais de 80% está endividado, a saída para essa dívida é reconhecer quem nós somos em Jesus e começar a ofertar e dizimar, porque a gente sabe que o anjo do Senhor vai estar ao nosso lado. Você não vai cair em lorota fiada. Você não vai cair em golpe fiado. As coisas vão acontecer para você naturalmente. Quando eu estava aqui hoje, eu vi o irmão Elias dizimando. O irmão Elias tinha feito um Pix de R$700 errado esses dias. O Pix voltou para a conta dele, a pessoa devolveu. Eu estava indo embora domingo, o irmão Olavo me pegou ali. Eu estou nomeando o nome das pessoas que eu acho importante, que falaram para mim há pouco. O irmão Olavo me procurou e falou: pastor, falei alguma coisa para ele. Ele foi levar o tanque de batismo lá na Penha. Eu falei: quanto você gastou aí para eu te acertar? Ele falou: não, pastor, você não tem que me acertar nada. Quem tem que acertar sou eu. Porque tinha um dinheiro que estava perdido. E eu falei: se aquele camarada me pagar, eu vou dar R$200 de oferta na igreja. E aí ele me pagou tudo. Eu nem acreditava mais. Ele me pagou tudo. Então é eu que preciso ofertar. Você entende como é que funciona a coisa? Quando eu fui vender o carro também, eu queria um determinado valor no carro. O carro era um valor alto. E eu falei: Senhor, o que for acima disso, em vez de eu dar para a loja, eu vou dar para o Senhor. E não foi que foi acima daquilo, R$9.000 acima do valor. Entreguei no altar do Senhor no dia seguinte. Depois compramos um carro lá em Moçambique com parte desse recurso. E os meninos do futebol aqui estão fazendo um sorteio para a gente recuperar esse dinheiro de volta, para a gente investir aqui na nossa igreja. Então, o Peterson está aí? Peterson, estou tentando achar o Scurbani, mas o Scurbani eu não vejo ele na igreja mais, para trazer ele aqui, mostrar que ele está vendendo uma rifa aí para arrecadar esse dinheiro. Então, você que pode contribuir, acho que é R$35, é isso? É o número para a gente poder acabar de pagar o carro. E daqui a pouquinho vai aparecer o carro aqui nos vídeos, uma caminhonete linda. Ele me ligou e falou: no dia seguinte que eu ofertei esses 9.000, ele me ligou e falou: pastor, eu estou precisando de 3.500 para a gente comprar esse carro aqui. Eu tenho 17, só falta 3,5 tal. E eu tinha acabado de dar os 9. O Senhor falou: por isso que eu te abençoei, manda para ele. Mandei para ele. Deus quer fazer também, mas a gente tem que fazer a nossa parte, meu amado. Veja só, você está aqui, mas se você não honra a casa que você está, a Bíblia diz em 2 Samuel que Deus honra aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam, eu também vou desprezar. Então Deus, Ele vai abençoando. Se você não vai correspondendo, meu amado, a tua vida não vai sair do lugar. Nós estamos aqui há 46 anos. Nós começamos aqui, a gente catava alface para ir embora na rua. O caminhão, a gente saía daqui, morava em São Mateus. Eu tinha 10 anos de idade e eu ficava pronto, porque quando tinha um caminhão de alface, todo domingo à noite que ia embora, bem naquele horário, a gente saía aqui bem naquele horário, porque a gente queria pegar os alfaces que caía daquele caminhão, e eu era a pessoa que saía daquela perua, descia, pegava os alfaces para a gente comer quando chegar em casa. Mas nós fomos fiéis. Eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar, recebi o meu a minha primeira bonificação. Primeira coisa que eu fiz, eu tirei o dízimo e comprei um teclado para a igreja. Nunca me faltou nada. Você está falando, você está ouvindo pessoa falar aqui que não começou a igreja há 10 anos, meus amados. Nossa família está aqui há 46 anos. Nunca faltou nem coisa pequena e nem coisa grande. Agora, se você não corresponde com a palavra do Senhor, você vai ficar patinando e vai perder tempo. Porque com o Senhor você trabalha menos e o Senhor, Ele dá mais. Diga assim: eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Não é negócio de escala, 5 por 1, 6 por 1, isso é tudo balela furada, meu amado.
A gente não quer ser escravo de carteira assinada, não. A gente quer colocar a alegria do Senhor no que a gente faz, e o que a gente faz prospera. Onde a gente põe a nossa mão, prospera. Diga assim: onde eu ponho a minha mão, vai prosperar. Asaf era essa pessoa. Asaf era qualquer um? Não. Então vamos ler o que ele escreveu aqui no Salmo 73. Salmo 73, do versículo 1 ao 3, diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ou seja, eu quase escorreguei. Está na NA? Esse resvalaram eu quase escorreguei. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Olha aqui. A gente está falando de qualquer um? A gente está falando de um camarada que começa a falar, no versículo 1, Deus é bom para com os justos de coração. Mas eu mesmo não sou justo de coração, porque eu estou invejando a prosperidade dos arrogantes. E ministrando. Ele mesmo está reconhecendo o mal que está dentro dele. Então o primeiro versículo dá a impressão que ele está dizendo que, olha, Deus ele pode ser bom para aqueles que têm o coração puro, porque para mim não está sendo bom coisa nenhuma, porque aquele que faz tudo errado está prosperando, e eu não estou prosperando nada. É o que ele está dizendo nos 3 primeiros versículos. A percepção de Asaf é que os ímpios, eles pareciam chegar ao final da vida sem grandes sofrimentos, com o corpo forte e saudável. Olha o versículo 4, o que ele diz. Na percepção de Asaf, os inimigos pareciam chegar ao fim da vida, sem grandes sofrimentos, com o corpo forte e saudável. Então, ele estava adorando ao Senhor, olhando para os ímpios. Os olhos dele, ele estava na presença do Senhor, conduzindo a igreja à adoração ao Senhor, mas ele mesmo, os olhos dele estavam fitos, estavam em comparar os outros, porque o coração dele estava cheio de inveja. Complicado. Se Asaf estava assim, imagina eu e você. Agora vamos pular lá para o versículo 13. O versículo 13, Asaf, ele chega a pensar que ele havia conservado o coração dele puro inutilmente. Olha o que diz, com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Castigado com o quê? Com a inveja que corria dentro do seu ser. Aqui, a crise de Asaf se aprofunda. E não é mais ou menos o que a gente vive nos dias de hoje? Eu ouço pessoas, e pessoas chegam para mim, na minha frente, e dizem assim: por que só alguns prosperam? Eu não fiz nada de bom não para prosperar? Asaf estava mais ou menos assim. Ele estava o quê? Entrando num ciclo de pensamento, um ciclo de morte, porque ele estava se comparando. Ao invés dele estar adorando, não, ele só conduzia o povo na adoração, mas ele mesmo não adorava. Ele só conduzia o serviço. É como a pessoa está aqui no altar ministrando e você acha bonito, e ela desce daqui e a vida dela está um caco. A vida dela está completamente diferente do que deveria estar. Porque alguém, para estar nos ministrando aqui, ela pode passar por problemas e dificuldades, mas ela sabe, e eu sei quando estou ministrando para você aqui, o preço que eu paguei para que eu pudesse estar aqui, ser ministrado antes para ministrar você. Mas aquela pessoa que perde o temor e a honra para com o Senhor, que é o que estava acontecendo com Asaf, ele fica cego e ele não consegue enxergar da bondade de Deus que nós cantamos hoje. Ele não consegue enxergar o benefício de estar
numa congregação onde você não está sozinho crendo nesse Deus. Tem pessoas do teu lado que crê também. Imagina se você entrasse aqui e tivesse só você para cultuar ao Senhor. Como seria? Você fala, poxa, essa igreja tem alguma coisa estranha, porque não tem ninguém cultuando ao Senhor aqui. Eu vi aqui quando as crianças subiram, tinha uma menina que eu acho que era nova, visitante, e ela estava mais ou menos aqui, e ela então estava sem saber o que fazer. Quando ela olhou para o lado, ela viu as crianças com a mãozinha assim, então ela também fez a mãozinha assim. E você está aqui, é crente velho há tanto tempo, só que as pessoas novas chegam, olham para você e faz o quê? Minhas mãos levantarei. Elas não vão levantar a mão porque você que é o mais velho aqui, você não está levantando a tua mão, você não está correspondendo com o que você canta, você não está correspondendo com a palavra que você recebe. O Senhor dá uma palavra para você no domingo e na segunda você já esqueceu, você não teve aquilo como alvo. Segunda passada eu recebi uma mensagem da Noellen, e ela disse para mim, pastor, eu estou tão feliz porque eu fui Filipe na vida de uma pessoa já hoje. Ela foi Filipe para a vida de quem fazia a unha dela. Ela falou, eu vou ser Filipe essa semana, eu vou testemunhar para alguém sobre o meu Deus. E ela falou, e ela estava lá na pessoa que faz a unha para ela, e ali ela teve a oportunidade. Ela falou, pastor, como eu me senti bem em corresponder com a palavra do Senhor. E é isso que eu digo para você, como é bom você corresponder com o que Deus diz a teu respeito. Mas Asaf não estava dessa maneira. Asaf estava entrando numa espiral de olhar defeito. Talvez você venha à igreja e fique olhando defeito também. Tem defeito em tudo quanto é lugar. Eu tenho defeito, minha esposa tem defeito, a nossa igreja é cheia de defeito. Mas uma coisa a gente procura fazer, aprender com esses homens. No versículo 15 e 16, então, você já coloca para mim, Asaf percebe que se ele falasse do que ele estava sentindo, ele trairia uma geração toda de filhos. Olha o que diz o versículo. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, se eu tivesse colocado para fora tudo isso que eu estou pensando, eu ia estar traindo todos esses que eu estou ministrando. Eu não posso falar o que eu estou sentindo, porque senão eu vou esmurecer a fé desses que estão me ouvindo. Esse era o Asaf. O dizer, em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Está pesado. Por que está pesado? Pesado porque você não está correspondendo com o que precisa fazer. É simples. Aprendemos com o Salmo 32, quando eu erro e eu reconheço o erro, eu já recebo o perdão. E o terceiro passo é me esconder atrás do meu Deus. E o quarto passo é Ele me livrar, me ensinar e me enviar e ficar de olho em mim. Foi o que o Davi nos ensinou. Agora Asaf está nos ensinando uma coisa poderosa, porque não é porque você é ministro, que você é pastor, que você está imune a esse tipo de pensamento. A gente pensa do mesmo jeito. Você pensa que não? Porque a gente está no celular e a gente está vendo só todo mundo postar. A gente coloca todo mundo juntinho aqui, faz aquele vídeo, todo mundo, a igreja está cheia, tal, nossa lateral tudo vazia. Mas eu vou mostrar a igreja cheia. Quem vai ver fala, puxa, está bombando lá, hein, meu? Você gosta de ir em restaurante que está vazio ou em restaurante que está cheio? Não desconfia, não. O restaurante cheio é o que está bom. Agora, só pode estar cheia a igreja se você vier. Se você não vier, a igreja não vai estar cheia. Agora, você está se comparando a vida do outro. Ele foi lá no tal lugar, eu vou também. Ele foi não sei aonde, eu vou também. Você sabe se isso é o propósito de Deus para você? Ele te revelou na palavra do domingo para você que você viveria isso essa semana? Porque se ele não revelou, meu, cai fora. Não é para você. Tem gente que está se comparando e Asaf estava caindo nessa. Estava subindo o feed ali, ó, e ele estava desesperado falando, olha esse aqui, ó. Esse aqui é larápio, olha o carrão desse. Como é que pode eu aqui ralando, meu? E Asaf lá, ó.
Ô Renato, tá bom para a gente fazer um vídeo desse, hein? Que ele faz uns vídeos na inteligência artificial, fica bom. Olha esse aqui, o coração dele estava sendo enganado pela falta de visão. Versículo 17. A compreensão de Asaf começou a mudar. Quando ele? Espera aí, mas ele não ministrava ao povo? Então ele não estava no santuário? Ele estava só cantando. Ele não estava entrando. Por isso que tem muita gente que está na igreja, está só cantando. Não está se entregando. Totalmente. Tudo. Todas as áreas da vida. No começo do culto, uma visitante me deu um laudo dela, falando da depressão, da ansiedade, dos remédios que ela está tomando. E aquilo me incomodou profundamente. Porque aqueles remédios eu conhecia todos eles. De tanto que eu estou vendo as pessoas tomando. Há um espírito maior, e o pastor que veio pregar aqui, ele falou disso. A pronúncia é um tanto quanto difícil, mas é Zeitgeist, que é esse espírito, ele na terra, ele projeta algo. E o que está projetado hoje, nesse tempo, é exatamente essa opressão por realização. Opressão por resultado. Alguém te atende e já logo falou, olha, me avalia lá com 5, por favor. Sim ou não? Essa pressão. Teve uma vez que eu falei com uma ministra de louvor nossa, eu falei, avalia os teus backs vocal, dá nota para eles. Ela levantou e foi embora da igreja. Ela falou, não quero dar nota para ninguém, porque eu já recebo nota onde eu trabalho e eu não gosto de nota. Aí depois eu descobri o buraco que ela estava. Perdemos, nunca mais ela voltou. Mas essa opressão de você ter que dar resultado. Talvez Asaf estava sentindo isso, mas quando ele caiu na real, que ele estava ministrando o povo, mas ele mesmo não estava. Poxa, eu não quero falar que dizimar é bom para você e eu mesmo não ter o benefício do dízimo. Eu não quero falar para você que é bom levantar a mão no momento do louvor, porque eu era tímido. Mas Deus me curou da timidez. Hoje eu não me comparo com ninguém e eu fiz um voto comigo que nos próximos 40 dias, toda noite eu vou me ajoelhar num determinado lugar ali e eu vou confessar ao Senhor que eu não preciso agradar ninguém. A minha oração vai ser, eu vou ajoelhar e falar, Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui declarando, eu não preciso agradar ninguém. Eu só quero agradar ao Senhor. E eu estou declarando isso nos próximos 40 dias, para eu me livrar de pensamentos que muitos deles tendenciosos como Asaf. E se eu estou tendo esse pensamento e eu estou pastoreando você, é Deus me mostrando que você também está tendo. Mas tem uma saída para isso. Não é a desgraça do ímpio. Ele vai ensinar agora. Ele teve coragem de escrever isso para ensinar a gente. Quando ele entrou no santuário de Deus e discerniu o fim dos ímpios. E aqui então, o texto continua, e no versículo 21, Asaf então diz: quando o meu coração estava cheio de amargura, e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Sabe aquela pessoa quando fica bruta? Não quero falar com ninguém. Não estou pronto para falar com ninguém. Esse coração é um coração que está, fala comigo, embrutecido. E quando está embrutecido, está sem entendimento. Era como um animal diante de ti.
Quando a gente fica nessa situação e ele reconhece a situação que ele estava, se a gente não reconhece a situação que a gente está, a gente não pode sair dela. Mas depois de entrar no santuário, e eu vou depois ler o 22, o 23 e o 24, tá? Depois de entrar no santuário, Asaf então não acusa mais os outros. Ele começa a ver o quão bruto ele está, o quão ignorante ele está, e quão sem entendimento ele está, o quão cego ele está, porque no santuário eu não consigo olhar para o outro, no santuário eu consigo olhar para o meu íntimo. O que está me prejudicando para me deixar dentro desse buraco? No santuário, a presença de Deus, ela nos completa tanto que vai enchendo e vai empurrando para fora aquilo que não pertence a nós. É no momento do santuário, é no momento da adoração, que vai empurrando para fora aquilo que está nos oprimindo, e eu começo não olhar mais para o ímpio que está prosperando, mas eu começo a olhar para mim mesmo, o quanto eu estou duro de coração, o quanto eu sou infiel, o quanto Deus está tendo misericórdia de mim. Olha o que diz o próximo versículo. No versículo 22 eu li já ou não? Já no versículo 23. No entanto, estou sempre contigo, e tu seguras pela minha mão direita. A mão direita é usada para que momento? Para muitas situações, mas na situação que ele estava ali, ele estava num buraco. Ele estava doente emocionalmente e espiritualmente abalado. Mas quando ele entra no santuário, Genésio, ele puxa, ou Genésio, eu puxo, Deus puxa, Deus segura. Não é pela mão esquerda que ele não tem força, não, é pela mão direita que ele sustenta, ó Deus. Tu me seguras para eu não cair pela mão direita. Eu vou te segurar pela mão direita, você não vai cair. Você está olhando para o ímpio, mas eu estou aqui te sustentando. Você ainda está de pé. Você recebeu um diagnóstico ruim, mas eu estou te segurando pela mão direita. Quando você entra no santuário do Senhor e sente a presença de Deus e vê a gloriosa presença de Deus, você sente a mão dele te segurando em todo o teu tempo, coisa que o ímpio não vê. Obrigado, Genésio. Tu me guias com o teu conselho. Olha como ele já começa no santuário. Ele já não está olhando para o ímpio, agora ele já está olhando para o Senhor. E está olhando para a misericórdia do Senhor. Está lembrando de quando todo o povo de Israel fez o bezerro de ouro, mas ele e a tribo dele foi escolhida, foi separada, que era diferente dos outros. Ele tinha sido escolhido, como eu e você fomos escolhidos, e não estamos aqui porque decidimos estar, porque o Senhor nos trouxe e nos conduziu aqui pelo próprio conselho dele. Você entrou daqui hoje doente, mas vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, com um diagnóstico de filho amado, sendo segurado pela mão direita e ele estando te guiando em todo o tempo. Aleluia. Guia-o com seu conselho. Olha o que diz lá o versículo 24. Volta lá no 24, por favor. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Parece que ele está entrando no eixo. Vai ser uma semana de entrar no eixo. Nós estamos recebendo o conselho do Senhor. Que tal a gente também... Estou com uma camiseta aqui, lembrei agora, é do PL Dance, Plano Louvor Dance. Nós vamos ter um congresso de dança. Para quem? Só para quem dança? Não. Imagina só, você pode vir aqui, entrar no santuário do Senhor e ficar sendo ministrado pelo dom que o Senhor deu do pessoal da dança.
É o primeiro congresso deles. Está escrito alguma coisa aqui. O que está escrito aqui? Meus movimentos vêm do céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Mateus 6:10. Está tentando ler ali no telão, mas... Versículo 25 continua, e aqui os músicos já podem me ajudar. Asaf declara que não há no céu ou na terra alguém que deseje além de Deus. Quem tenha eu no céu além de ti? Ele está falando, olha, não tem ninguém que eu possa contar senão o Senhor. E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ele começou olhando para o ímpio. Mas agora ele está reconhecendo, mas eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor tanto no céu, como eu tenho o Senhor aqui na terra. O que é ter o Senhor aqui na terra? É um segredo. Porque você saber que Ele está no céu é uma coisa. Agora, você ter a certeza que Ele está dentro do teu coração, conduzindo os teus passos, é outra. Porque eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque eu estou vivendo segundo o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Eu tenho que viver o que o Senhor está falando para mim. E aqueles que querem viver comigo vão estar comigo. Quem não quer viver com você, você tem que deixar partir. Você tem que deixar ir embora, que tem muita gente que está impedindo você de você chegar no teu propósito. Minha mãe sempre me ensinou, ela não leva no teu ônibus quem Deus fez para andar a pé. Porque se você colocar no teu ônibus, vai furar o pneu. Não coloca alguém para andar na tua carroça, porque se andar na tua carroça, teu cavalo vai quebrar a pata. Então, se Deus está te livrando, tem o avião também. Não coloca no teu avião aquele que Deus mandou andar de carro, de bicicleta, porque o avião ele vai cair. Por quê? Porque Deus está tratando dele e você está lá querendo achar que você é melhor que Deus. Então, a gente precisa aprender com Asaf aqui. E Asaf, ele reconhece que o Deus dele é o Deus lá do alto, mas também eu tenho você aqui comigo. Versículo 26 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele está caindo na real. Só que ele só começou a cair na real quando ele entrou no santuário. Santuário é lugar do quê? De santo. É a reunião dos santos. Quando nós somos justificados pelo Senhor, nós nos tornamos justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Está lá em Romanos capítulo 5, se não me engano. E se eu sou justificado, e você é justificado, e nós estamos juntos aqui é um santuário. Você entrou no santuário? Ah, mas eu não sou um santo, não. Através de Jesus eu sou um santo. Que a Bíblia diz que Ele pagou o preço do meu pecado. E na congregação dos santos, Ele está falando aqui comigo e com você. A gente está falando de Asaf, que no começo do Salmo estava se comparando, sendo até irônico com Deus. Ah, Deus é bom, não comigo. Mas agora ele está caindo a ficha e falou, não, mas eu tenho os ímpios não têm esse Deus que eu tenho. Espera aí. Versículo 27, os que se afastam de ti certamente perecerão, que tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Deus destrói os infiéis para com Ele.
você vem falar comigo sobre devorador, estão roubando o teu casamento. Falei com o menino hoje, falei, como é que está teu casamento? Ele falou, não tem mais casamento, pastor, a gente separou. Versículo 28, quanto a mim, e já estamos para o final, é isso? Eu li o 27 ou não? Li? Aí ele chega, o 28 é o último. Aí ele chega então e fala, quanto a mim, ele chega a uma conclusão: bom é estar perto de Deus. Ele não está falando que é bom para o ímpio estar perto de Deus. É bom para ele começou a olhar para a vida dele. Dá para baixar a guitarra um pouquinho só aqui, nesses retornos aqui, por favor? Quanto a mim, ele chega à conclusão, e uma conclusão para a vida dele, porque não adianta nada você chegar à conclusão da vida do outro. Você ficar vendo o outro, você não chega a lugar nenhum. O bom é você ser hoje melhor do que você era ontem. Então você olha para você mesmo, porque o cara que vai nadar na Olimpíada, o cara que vai correr na Olimpíada, ele não está querendo saber o tempo que o outro fez melhor que ele. Ele quer dar o melhor dele, tudo, ele quer dar 100% dele. Ele tem que se concentrar na corrida dele. Ele tem que usar o melhor tênis, a melhor roupa para ele ter a melhor velocidade, e ele prestar atenção nele, no obstáculo que vai aparecer na frente dele, porque quando aparecer ele vai ter que pular aquele obstáculo, ele não vai poder olhar para o outro. E Asaf se perdeu porque começou a olhar para o lado. Hoje Deus está querendo dizer para você, não olha para o lado, porque eu estou olhando para você, e eu tenho algo especial para você essa semana, e você precisa se concentrar no que eu vou dar para você fazer. Tem uma missão para mim e tem uma missão para você esta semana, e essa missão, ela precisa, você tem que estar focado em você. Você não tem que agradar ninguém, você tem que agradar a Deus. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus, porque eu faço do Senhor o meu refúgio. É o terceiro passo lá, que eu peco, eu recebo perdão e eu me escondo no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O que está faltando para essa geração nossa? Descanso. Doença está roubando sono, as pessoas não estão dormindo. Para proclamar todas as suas obras. E eu concluo aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que diz: pelo sangue de Jesus temos confiança para entrar na presença de Deus, por um novo e vivo caminho. Quem que é um novo e vivo caminho aí? Tem um novo e vivo caminho essa semana. Todo dia tem um novo dia, tem um novo caminho, e eu quero trilhar esse novo caminho. Você sabia que você foi feito para esse tempo? Você foi feito para esta semana que vai entrar. Deus, quando escreveu em Salmo 139, diz que Ele conhece todos os dias da nossa vida. Ele escreveu essa semana para mim e para você, e nós precisamos alinhar o nosso coração quanto a mim estar perto de Deus, porque Deus está vivo nesse caminho. Está vendo que esse caminho é um caminho vivo? Não é um caminho qualquer, é um caminho vivo. Eu estou nesse caminho, Jesus é o caminho, e Ele vai me conduzir nesse caminho. E aí eu faço apelo em cima do final do versículo. Por isso somos convidados a nos aproximar com coração sincero e plena certeza da expectativa de viver aquilo que eu não vejo, mas que eu creio que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós
pedimos ou pensamos. É o que Ele vai nos oferecer esta semana, em nome de Jesus. E o que cabe a nós? O que cabe a nós é corresponder com a palavra. Jesus abriu o caminho. Quem quer se aproximar dele? Tem alguém aqui essa noite que quer declarar Jesus como o Senhor da sua vida? Fala assim: ó, eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus. Tem ali 2 pessoas, já traz elas aqui, Elaine, por favor. Tem alguém que está querendo Jesus no coração para viver esse novo e vivo caminho. Tem alguém aqui essa noite que quer declarar Jesus como o Senhor da sua vida? Reconhecer: eu quero esta vida para mim, pastor, eu quero viver isso. Eu conversei com você antes do culto. Vamos orar junto com essas irmãs? Vamos ficar em pé? Vamos colocar a mão no coração. Vamos repetir junto com elas? Põe a mão no coração. Declarar é falar com voz alta. Então todos vamos declarar juntos. Talvez você esteja em casa, precisa fazer essa declaração também, entregar a sua vida para Jesus. Talvez você está perdido, não sabe para onde vai, mas existe um vivo caminho que é Jesus. Põe a mão no teu coração, você que está em casa também, você aqui, repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, esta noite eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida. E hoje é um marco. Hoje é um dia especial. Porque hoje eu deixo no santuário toda a minha doença, toda a minha tristeza, todo diagnóstico negativo, toda a minha inveja, eu deixo aqui no santuário, porque eu quero viver esse novo caminho com Jesus. Jesus, me socorre esta noite, para que eu possa viver este novo caminho. Eu declaro Jesus como o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família. E eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Seja bem-vinda à família de Deus. Aleluia. Obrigado por ter assistido essa mensagem até o fim. E para nos ajudar, você curte, comenta e compartilha com seus amigos, com aqueles que estão precisando ouvir uma mensagem de esperança como essa. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana incrível com Jesus.